Eu queria, assim, para diversificar e complementar, dentro da minha humildade, das colocações tão bem fundamentadas do professor Ricardo Cabral, complementar detalhes relativos à ofensiva ucraniana. Primeiramente, como ele falou, e eu queria complementar, uma escassez de unidades de engenharia. Essas unidades de engenharia, elas são essenciais justamente para o processo de desminagem, porque já na primeira linha de defesa tem muita mina antitanque difusa. E olha só, preciso destacar o seguinte, essa primeira linha de defesa, que já está difícil de romper, que tem essas operações de modelagem constantes das forças ucranianas, ela não é a mais fortificada. A segunda linha de defesa também não é a que tem mais bunkers, a que tem mais sistemas complexos de fortificações, trincheiras e armas devidamente instaladas de campo para sustentar apoio de fogo. A chamada linha Surovikin, ela está a cerca de 20 quilômetros atrás dessa linha de contato. Escrevemos sobre isso, com fotos de satélite que obtivemos através de pesquisas de inteligência de fontes abertas, no site História Militar e Debate, análise das fortificações russas. E o que acontece? Poucos na mídia ocidental fizeram uma análise técnica da complexidade dessas fortificações ao longo de 800 quilômetros de perímetro operacional. E em Zaporizhia, são 3 linhas de contato que são consideradas as mais complexas pós-Segunda Guerra Mundial, de acordo com El País, mídia ocidental, portanto. Então, é importante, como o professor falou, como o professor Ricardo falou, que mesmo uma operação de punho de força vindo de Orekovo, com 8 brigadas, para chegar até a terceira linha de defesa vai gerar muita degradação de combate se mantiver esse nível de escala de perda. É interessante notar que nos dias anteriores a 3 de junho, quando iniciou esse forte reconhecimento em vigor e que vinculou-se ao início da ofensiva ucraniana propriamente dita em 4 de junho, vários sistemas de defesa aérea foram implementados próximos à linha de contato. Para quê? Para impedir uma superioridade aérea das forças russas. A Ucrânia implementou o IRIS, o sistema IRIS alemão, alguns OSA KM modernizados que sobraram da ex-União Soviética, que ainda tem, e bastante MANPADS, ou seja, sistemas de lançamento de míssil por ombro, míssil antiaéreo por ombro. Só que isso não resultou em eficácia para abater os Kamov 52 e os Mi-28. E também, eu não lembrei aqui de falar, mas agora eu lembro, o Sukhoi 25SM-3, que é uma versão modernizada, que está permitindo ataques através de algo que foi, repito, a questão da curva de aprendizagem, que foi significativo para impedir uma negação diária por parte dos sistemas de defesa aérea ucranianos no teatro de operações, que são a conversão de bombas FAB-250 e FAB-500, bombas burras, numa linguagem tosca, em bombas planadoras guiadas por sistemas de posicionamento de satélite. Os russos converteram milhares dessas bombas, por isso que diminuiu substancialmente a escala de perdas. Esse é o primeiro ponto que olha só, a complexidade dessas linhas de fortificações, como nós estamos falando. Mas essas questões, portanto, da neutralização da superioridade aérea russa, não ocorreu uma negação diária como se esperava. Outro ponto, como o professor Ricardo falou, é a forte ênfase na guerra eletrônica por parte dos russos. São cerca de 300 drones ucranianos inativados no teatro de operações diariamente. Claro que muitos são drones comerciais improvisados, mas isso diminuiu a consciência situacional. A consciência situacional ucraniana, portanto, hoje depende muito da constelação de satélites da OTAN e dos sistemas de reconhecimento SIGINT e ELINT, ou seja, sigilo de inteligência e inteligência eletrônica das aeronaves da OTAN, mas que operam muito na fronteira ocidental da Ucrânia e no Mar Negro, embora tenha uma amplitude de detecção. Só que as forças russas estão dando muita ênfase na guerra eletrônica, ao ponto que os sistemas de comunicações ucranianos foram reportados como problemáticos e houve uma significativa neutralização da eficácia também dos sistemas Starlink.
Então, é importante fazer essa observação complementar. Outra observação complementar, a logística ucraniana. As reservas, elas advêm muito de um centro logístico em Dnepropetrovsk, que é na parte central da Ucrânia. Por que Dnepropetrovsk? Ele tem o principal entrocamento ferroviário do eixo central da Ucrânia para o eixo sul e para Donbass. E tem os entrocamentos ferroviários por Pavlograd. Pavlograd sofreu um ataque muito maciço de mísseis. Isso degradou a logística ucraniana através de ferrovias. Isso não é que impediu, mas tornou mais lento o fluxo de continuidade de materiais. Isso também prejudicou significativamente, porque, como falamos, a logística subjacente a qualquer planejamento ofensivo, ela é uma variante de influência determinante em qualquer planejamento. Outro ponto que eu gostaria de fazer uma complementação. A Ucrânia, isso aí foi perguntado, e eu estou reiterando, não ainda utilizou as suas brigadas principais para este ataque, que é do 9º Exército e 10º Exército. Só que o que acontece? Só essas brigadas não farão uma situação milagrosa, porque atualmente as forças russas têm 370 mil a 418 mil, escrevemos isso no História Militar em Debate, estimativa do efetivo russo, no âmbito do teatro de operações. Ainda é inferior em 2,5, 2 vezes e meio perante o efetivo de linha de frente da Ucrânia, que se situa em torno de 736 mil homens em armas. Só que desses 736 mil, grande parte são terrodefesas, brigadas de defesa territorial, que, de acordo com a estratégia do Zaluzhny, que é muito característica, né, soviética, joga para um ataque frontal para tentar fazer um reconhecimento em força e tentar romper uma primeira linha de defesa, só que sofrendo perda de equipamento muito alta, mantendo as brigadas mais bem treinadas na retaguarda. Só que são, repito, não são muitas brigadas. As melhores brigadas ucranianas, elas foram treinadas de junho a agosto para empreender a ofensiva de agosto a outubro, que resultou lá na tomada de Kharkiv e Kherson. Só que essas brigadas, elas foram muito degradadas ou destruídas, tanto no atrito avançado, que foi uma estratégia do Surov, que alertamos isso em várias lives, desde novembro falamos, a Rússia vai adotar uma posição de defesa ativa, com o Surovic focando na destruição máxima dos sistemas de armas e das reservas de pessoal da Ucrânia. Só que nós debatemos isso, né, professor Farinazzo, em outra live. Bakhmut foi um moedor de carne de 25 brigadas ucranianas. Isso depreciou muito o potencial ofensivo. Essas brigadas estão fazendo falta agora. Não estou dizendo que não haverão avanços ucranianos. É algo que eu, conversando com o senhor e com o professor Ricardo, que eu queria que o espectador assimilasse. É claro que ganhar posições no terreno de um teatro de operações é algo taticamente importante, mas ele não é a essência maior do desfecho de um conflito. Claro que tomar Tokmak, tomar Melitopol implicaria numa perda significativa, mas, repito, nós temos que analisar outros fatores, como o custo dessas tomadas, o custo dessas capturas. Vou pegar o exemplo, então, pela Rússia. Nós falamos, depois de Bakhmut, a Rússia vai precisar de uma pausa operacional para recompor o grupo Wagner, porque o próprio Prigozhin falou, perdi 20 mil homens, preciso recompor, reagrupar, e só a partir de agosto eu vou ter condições de voltar para o teatro de operações. Toda força atacante num conflito de alta intensidade como essa, com combate urbano ou em terreno aberto, como o Zaporizhia, tem perdas inexoráveis, principalmente com uma quantidade de barragens de artilharia com sistemas guiados de precisão muito significativos. Então, o que acontece? Só que a Rússia ela tem reservas ainda não manejadas. Ela ainda tem 150 mil mobilizados em treinamento. As pessoas pouco falam isso. Tem 150 mil treinando na Rússia. 150 mil treinando na Rússia. Tem agora os batalhões de voluntários firmando contrato com o Ministério da Defesa. De dezembro até agora são 117 mil voluntários. Agora foi assinado um decreto simplificando a obtenção da cidadania russa para estrangeiros, que basta falar russo. São 9 milhões de tadjiks, kirguizes, uzbeques, que trabalham na Rússia, grande parte em serviços sociais precarizados, rejeitados. Entrega de Uber Eats, etc. Esse pessoal vai buscar
ser voluntário para obtenção de cidadania, até porque o valor das indenizações são altas. Então, a Rússia ainda tem muitas reservas. E o decreto do Shoigu, de dezembro do ano passado, recriou 4 divisões. Reestruturou esse conceito de BTG, que eu sou crítico, o professor Ricardo sabe, eu escrevi um artigo no História Militar de Debate criticando veementemente o conceito de BTG para estruturar toda a organização de uma força armada, BTG, Battalion Tactical Group, Grupo Tático de Batalhão, porque ele é concebido para conflitos limitados, de curta duração, que foca numa superioridade de fogo mais rápida e não foca em controle de área. Para uma guerra de conquista e de controle de território, ele é, digamos, um tanto incompatível. Isso foi bastante estudado. Então, as forças russas têm reservas ainda acumuladas. A Ucrânia tem muito efetivo? Tem. Mas nós já debatemos aqui nessa live e isso daí se confirmou pela própria mídia ocidental. A Ucrânia, em junho, perdeu toda a sua estrutura de força militar pré-guerra, que era enorme. Aí, a reconstrução do Exército 2.0 para a ofensiva de agosto a outubro foi muito depreciada até novembro, dezembro, fundamentalmente dezembro. Houve a reconstrução desse Exército 3.0 para a sua ofensiva. O Ocidente e a OTAN já deixaram claro, de acordo com o New York Post, de acordo com o New York Times, desculpa, o Washington Post, é a grande chance, porque há um esgotamento até de arsenais da OTAN para prover um futuro Exército 4.0. Então são pontos também que eu gostaria de reforçar. Não é simplesmente só ter o efetivo. Logística. A logística é complexa vindo do aeroporto de Rus-Desnol, na Polônia e na Romênia, para a Ucrânia. Os ataques na logística ucraniana aumentaram muito, e principalmente em depósitos de armas e munições. Os ataques de mísseis que ocorreram em maio afetaram muito do inventário de munições e de sistemas de armas. Ainda tem bastante na Ucrânia. Ainda tem bastante. Gente, são 150 bilhões de dólares em armas e munições. Não esqueçamos disso. Mas temos que aqui analisar o complexo industrial militar russo que eu pesquisei. O professor Ricardo me instou a pesquisar. Me surpreendeu a produção de tanques mensais, de 500 a 600, dentre T-80, retirados de estoque modernizados, algumas dezenas de T-90M, os T-62, que são usados na retaguarda, e os T-72, que são modernizados para o padrão B3 e B4. E temos também uma produção muito significativa de drones, que havia sido, repito, negligenciado e altamente criticado. Não significa que está tudo perfeito, não, mas é o que o professor Ricardo falou, curva de aprendizagem e a capacidade autóctone, independente do complexo industrial militar russo, produzir o que ele precisa, diferentemente da OTAN, que depende completamente do eixo euro-atlanticista, dessa logística de 40 países, e que é muito complicado. Então, são as diferenças para a análise dessa ofensiva. Não basta simplesmente ter o efetivo. É necessária essa conjunção de variantes de influência que é que eu falei.